A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Meu nome é Diaconisa Tânia Anjo, faço parte do corpo docente da Escola Bíblica Dominical aqui no bairro do Parque Império, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou membro do Ministério de Duque de Caxias do pastor presidente Francisco Libório, vice-presidente Acedenil de Souza, que é o meu pastor aqui na subcongregação. E estamos avançando mais uma aula, certo? E hoje é a lição de número 6, que tem o título A Condição dos Gentios sem Deus. Estamos avançando mais uma semana, glória a Deus, por isso que podemos estar sempre estudando a palavra do Senhor. Quero desde já pedir para você se inscrever nesse canal, dar o seu like, compartilhar no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, nos ajude a avançar nesse trabalho, amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos 4, do 12 ao 14, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Moisés, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar desse povo, e que esse povo que nós também estamos incluídos, porque todo gentil era aquele que não era judeu, que não fazia parte da aliança com Deus. Então nós vamos falar como é que era essa situação deles antes de Deus, antes de conhecer a salvação, a graça, e depois o que ocorreu aquele período e qual essa carta foi escrita aos Efésios. Nós estudamos na aula passada que nós fomos ressuscitados com Cristo para uma vida que leva a bênção imensuráveis nos tempos futuros. Fomos unidos por meio da cruz de Cristo e nos tornamos templo do Espírito Santo. Então os gentios e judeus se tornam herdeiros plenos da bênção de Deus. Gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É o que está falando no capítulo 2 de Efésios, versículo 11 e 12, que nós lemos, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Então nós vamos entender sobre eles. Os gentios eram todos aqueles povos que não eram judeus, como eu já falei. Eles não se casavam com judeus, gentio não casava com judeus, como também eles tinham um problema na dieta. Então, judeu não comia na casa de gentil, porque a dieta era diferente pela lei de Moisés. Eles comiam comidas que eram consideradas impuras e por isso eles também eram considerados impuros. Então os judeus não ficavam junto deles, porque a partir do momento que um judeu entrava dentro da casa de um gentil, ele já era mal visto e era considerado também um impuro, um amaldiçoado e assim por diante. Esse era a cultura da época, do costume do povo daquela época. Eles não adoravam ao Deus que nós conhecemos. Eles não adoravam ao Deus vivo. Eles adoravam outros deuses, eles eram politeístas. Então, havia essa barreira também. E, sendo assim, a única coisa que havia entre os judeus e os gentios era a parte de comércio, né? Compra, venda, isso, mas está ali para serem amigos ou algo mais, muito difícil. Por isso que você, quando lê o Antigo Testamento, Deus está sempre orientando para que não pegasse mulheres estranhas, porque essas mulheres levavam a idolatria. Nós vimos isso com Salomão, né?
levava a outra idolatria, a criação das crianças seriam diferente, né? Mas também nós temos bons exemplos como Ruth, que se voltou a Deus, né? Fala para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, né? Então você vê que existe também aqueles que se voltavam e eram aceitos. A partir do momento que um gentil, ele quisesse seguir as leis judaicas e se circuncidasse, tinha isso, tinha que circuncidar. Se ele circuncidar, aí ele era aceito. Ele se converteria, né, se voltaria e circuncidar, aí ele era aceito. Fora isso, não era aceito, não podia nem entrar no templo. Então, vamos falar sobre a circuncisão, que no primeiro tópico é dito assim, chamados à incircuncisão. Então, ele está dividido em 4 subtópicos aqui na revista, que é o conceito da circuncisão, o significado religioso da circuncisão e a circuncisão do coração. Vamos resumir. O que era a circuncisão? Jesus passou pela circuncisão. Era no 8º dia que a criança havia nascido, a criança nasce. Passasse 8 dias, era levado ao templo, levava-se um sacrifício, segundo as suas condições. No caso de José e Maria, levaram 2 rolinhas, porque rolinhas é um pássaro, né, que você encontra em qualquer lugar do mundo. Levaram 2 rolinhas como sacrifício, ofereceram pelo sacrifício ali naquele momento, por aquele ato, porque a criança tinha que ser circuncisada. Nós conhecemos como a operação de fimose, que é feita muitas das vezes na criança, aquele excesso de pele que existe no órgão genital masculino, né, no órgão sexual masculino. Então era um momento cirúrgico, não da forma que é feita hoje, era muito mais antigo, uma forma mais complicada para nós hoje, não seria fácil. Mas levava-se ao sacerdote e o sacerdote cortava o prepúcio, né, a pele do órgão sexual da criança. E ali era considerada a aliança feita com Deus. A criança era considerada santificada a Deus, consagrada a Deus. Era dessa forma. E isso, da onde surgiu isso? Isso surgiu lá em Gênesis, quando Deus fala com Abrão. O nome dele ainda nem tinha sido mudado ainda, né? Quando Deus fala com Abrão, no Gênesis capítulo 17, versículo 10. Esse é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, esse foi o concerto, a aliança feita com Abrão e Deus e Abrão aqui, que havia que fazer esse pacto. Então o judeu era identificado com essa marca. Todo judeu que era judeu tinha essa marca. Então era assim que eles consideravam que tinham um pacto com Deus. E aí a coisa vai mudar quando entra a história de Jesus Cristo, porque tudo muda aí, né? Então esse era o conceito da circuncisão, tá? Quem não era circuncidado não era considerado herdeiro de Abraão e nem fazia parte da aliança com Deus, né? Então, quando nós falamos agora sobre incircunciso, a gente grava muito esse nome incircunciso, porque nós lembramos lá atrás da passagem bíblica de Davi e Golias. É aquele mais marcante para nossa mente quando fala de incircunciso, é quando Davi se retrata a Golias como o incircunciso, né? Quer dizer, aquele que não fazia pacto da aliança com Deus, né? Então, quem é esse mundo? Quem é esse, né, incircunciso que estava desprezando ele? Já que ele estava desprezando o povo de Israel, também estava desprezando ele. Então, incircunciso é todo aquele que não é consagrado a Deus. Então, judeus
judeus que se converteram ao cristianismo estavam tendo essa dificuldade da convivência com os gentios, justamente por eles não terem essa marca na carne, ok? Também fala aqui na lição da circuncisão do coração, porque a circuncisão na carne nada mais era que apontava para algo religioso, né? O problema dos judeus, eles se preocupavam tanto com isso, e a Bíblia vem falando, mesmo no Antigo Testamento, falando que seu coração, seus lábios me louvam, mas seu coração está distante. Então nada valia você ter uma marca no corpo se você não cumprisse todos os mandamentos. Nada valia você estar toda adornada, né, vestida do pé à cabeça, se o seu coração está distante de Deus, se suas atitudes não condizem com o comportamento de um cristão. Então, o que Deus vem falando aqui através de Paulo aos Efésios é isso, que nada vale você ter uma circuncisão, uma marca no corpo, dizendo eu sou judeu, eu tenho um pacto com Deus, eu sou crente, e o seu comportamento, o seu coração está totalmente distante de Deus. Então, a circuncisão era uma atitude religiosa que simbolizava aliança e purificação requerida ao povo escolhido. Mas isso teve seu valor, sim, teve seu valor, mas no Antigo Testamento. Agora, com a morte vicária de Cristo, com a sua ressurreição, isso mudou, né? A circuncisão passa a ser no coração, né? Passa a ser no coração. Paulo declara que não é a circuncisão feita por mãos de homens, porque isso vai se tornar vã perto da graça de Deus. A verdadeira circuncisão, ela é feita no coração, o que nós vamos ler em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29, que diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, porque eu falei aqui. Então nada adiantava você ser circuncidado e suas atitudes, seu comportamento ser totalmente fora daquilo que deveria ser. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exterior, nem é circuncisão o que é exterior da carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, mais proveito tem a circuncisão feita no coração do homem, né? Ou seja, Paulo afirma que no outro tipo a que era feita a circuncisão era da carne, mas agora nós estamos falando de algo espiritual, não é físico, que os judeus tanto exigiam dos gentios e que era disponível a todos. A circuncisão feita no coração do homem estava disponível agora a todos. Porque muitas das vezes é isso, o povo judeu, foi escolhido para fazer um governo teocrático, um governo de Deus, e muitas das vezes você vai ler no Antigo Testamento, e por isso que houve tantos cativeiros. Por quê? Porque eles se voltavam a outros deuses, eles ficavam divididos entre Deus e os outros deuses, os outros povos se misturavam, porque o problema não é você conviver, você está nesse mundo, nós estamos nesse mundo, estamos aqui, mas temos que saber que somos separados por Deus, temos que ser santificados por Deus, temos que saber conviver com as pessoas sem nos misturarmos, e o que muitas das vezes não acontece, né? E esse é um grande problema. Então, mostra que quantas vezes o povo de Israel voltava-se para a idolatria, muitas das vezes. Quando nós lemos Juízes, né?
você vai ver que Deus levantava juízes de tempo em tempo, porque o povo ia caminhando bem, daqui a pouco ia para a idolatria. Os filhos nasciam, não sabiam nem quem era Deus, tanta mistura e tanta idolatria. Então o povo judeu era complicado, né? Então ele vem mostrando isso, vem falando da circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, e em Antioquia a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então, os judeus que se converteram ao cristianismo, que aceitavam Jesus, eles queriam que os gentios, tudo bem, aceitou Jesus, mas tinha que circuncidar. Eles exigiam isso, então havia... E os gentios, coitados, ficavam no meio dessa situação sem saber o que fazer. Porque é a mesma coisa que quando a pessoa aceita Jesus e as pessoas querem impor um monte de coisa. Não, você não pode se vestir assim, você não pode isso, você não... Porque quem faz essa mudança é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai circuncidar o meu coração. Ele vai me mudar de dentro para fora. Porque o crente verdadeiro, o verdadeiro cristão, ele sabe o que deve comer, o que não deve comer, o que deve vestir, o que não deve vestir. Não é você impor um comportamento estereótipo que nada vai fazer para trazer a salvação. Muitas vezes a pessoa está ali com aquele comportamento aparentemente de cristão, mas não é. Porque se formos por essa primícia, todo advogado é cristão, porque ele se veste como pastor. Muitas das vezes as pessoas chegam na igreja de uma forma, vestida de uma forma que você fala, não é isso. As pessoas fazem igual Samuel fez quando foi para ungir ali um dos filhos de Jessé. Você julga a aparência, você olha a aparência, eu olho o coração. Aquele coração que verdadeiramente está circuncisado. Vamos ler em Atos capítulo 15? Abra sua Bíblia. Atos capítulo 15. Versículo 1, 2, 5, 6. Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, 5 e 6. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. É a mesma coisa que você aceita Jesus, chega na igreja e uma irmã chega perto de você e fala: olha, se você não botar a saia comprida até o pé, você não vai ser salva. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Eles tiveram que fazer uma reunião, vamos resolver isso. Versículos 5 e 6. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregando-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Então tiveram que fazer um concílio para resolver isso, porque os judeus que estavam ali naquela igreja, naquele local, né, estavam exigindo dos gentios, pessoas de pagãos que tinham se convertido, que circuncidasse e guardasse a lei de Moisés, sendo que isso não era mais necessário. E dizia até que eles não seriam salvos se não fizesse tal coisa. Muito sério o que estava acontecendo naquela época. Os gentios estavam totalmente perdidos nessa situação. Filipenses 3,3 fala: a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tópico 2 vem falando estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Eu me lembro, e talvez muitos de vocês, eu não me lembro agora quem que canta, porque é uma música muito antiga, mas que bate certinho com isso. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim.
Porque quando Jesus estendeu a sua mão para mim e para você, nós saímos daquela situação que os gentios também se encontravam. Pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Essa era a situação dos gentios. Antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Deus. Isso indica que a religiosidade do gentio era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, pois eles eram politeístas, adoravam vários deuses, faziam sacrifício. Então isso os impediam de enxergar. E agora eles estavam se voltando para Jesus, mas ainda estava tendo esses problemas de convivência ali entre. Isso era em todo lugar, estava ocorrendo. Eles eram separados também da comunidade. Como eu disse no início, os judeus não se misturavam com os gentios, não comiam com ele. Você vê que quando Jesus entra na casa de um, ele estava sempre nesse ambiente, ele era mal visto, porque era assim que funcionava na época, era a cultura do lugar. Eles estavam distantes das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles não eram herdeiros, não eram considerados herdeiros. Jesus, ele derrubou esse muro que dividia, que separava. Ele uniu esses povos. Não existe judeu, não existe grego, não existe gentil. Ele agora nele nós somos igreja, corpo de Cristo. Eles eram alienados, né? Alienados. Da aliança, totalmente alienados. O que é alienado? Quer dizer que é uma pessoa ele tá uma pessoa fora de tudo. E aqui que é uma palavra contemporânea, Paulo emprega que tem duas condições aqui, desafeiçoar, excluir. O alienar quer dizer que estavam alheios à vida com Deus. Estavam totalmente alheios à vida com Deus. Os gentios estavam sem Cristo, sem Estado, sem esperança. Muito triste a situação que eles se encontravam. Então eles estavam totalmente alienados. Mas agora, uma vez regenerados, em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Se encontra lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Eles estavam desprovidos de esperança. Gente, imagina isso, você não tem esperança. Você olhar, não tem esperança. Coisa triste que eles se encontravam. Mas com a esperança ela é a âncora para a alma, e os gentios estavam desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. A pessoa que não tem paz, isso é a ausência de Deus. Você tira minha paz. Que isso? Ninguém pode tirar sua paz. Por quê? Porque a paz faz parte do fruto do Espírito. Ora, se você é templo do Espírito Santo, você tem uma paz aqui no interior, dentro de você, que o mundo não tem. O mundo não tem essa paz. Quando a pessoa começa a ficar de uma forma dizendo que está sem paz, ela tem que orar ao Senhor. Ela tem que começar a se aproximar mais de Deus. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais a nossa esperança aumenta, a nossa fé aumenta e a nossa paz também. Pode estar tudo ocorrendo aí, mas você tem que ter paz, porque faz parte do fruto do Espírito, ok? Sem Deus no mundo, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Como eu falei, eles eram politeístas, mas eles não tinham o Deus verdadeiro. Ao contrário, eles eram politeístas, né? Assim, por meio do paganismo, estavam alienados do Deus que haviam de ser revelado a Israel. Então, havia essa dificuldade. Como os judeus faziam negócio, eles não podiam, os gentios não podiam entrar no templo, né? A não ser que eles se convertessem. Se eles se convertessem e fizessem a circuncisão, aí eles eram aceitos. Fora isso, eles não eram aceitos. É aquilo que você fala: bom dia, boa tarde, boa noite. Só isso. Mais nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais nada. No versículo 12 mostra que eles estavam sem Cristo, então eles não tinham os privilégios de ter Cristo
né? E entender que os judeus achavam que eles eram exclusivos. Não. Cristo não era exclusividade dos judeus. Cristo é abrangente para o mundo inteiro, mas os judeus achavam que Cristo era exclusivo deles. Isso não é verdade, tá? Todos agora eram igreja, não havia mais essa distinção de povos mais. Continuando aqui, vamos lá, continuando. Então, você vê a situação que os gentios se encontravam. Gentios não sendo judeus. Nós estávamos na mesma situação, mas Jesus nos encontrou, Ele estendeu a sua mão para nós. Então, a circuncisão que o Senhor quer é no coração, é espiritual, né? Através de Cristo surgiu uma nova humanidade, né? Um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados, que amam. Isso é o mais importante. Amam ao Pai, amam uns aos outros e a habitação do Espírito Santo. A igreja não é um amontoado de indivíduos, mas uma família. Cristo não pertence a um povo, mas une os povos no mesmo alicerce. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus, graças ao seu sacrifício vicário, a cruz nos uniu e hoje somos um só povo em Cristo Jesus. Vimos nessa lição qual era a condição que os gentios estavam e a mudança que houve após a regeneração. Eles mudaram de posição de rejeitados para uma posição de herdeiros também de Cristo. Isso somente Ele poderia fazer. Eu espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha aprendido um pouco mais. Nos vemos semana que vem com mais uma aula das lições bíblicas dominical. A paz do Senhor. Deus te abençoe.